Conheces Lima Barreto? Facílimo na língua, engenhoso, fino, dá a impressão de escrever sem torturamento, ao modo das torneiras que fluem uniformemente a sua corda d'água. Por Monteiro Lobato. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Eu sou Francine Ramos e hoje a gente vai conversar sobre um clássico da literatura brasileira chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. A edição que eu tenho é um caso à parte porque ela mistura e ela chega naquele ponto que você não sabe se ela é bonita porque é feia ou se a feiura ultrapassou tanto e ficou bonita, ou se é um feio charmoso. Enfim, me diga o que você acha dessa capa. Eu acho ela interessante, curiosa. Eu não sei o que esse livro está fazendo na minha prateleira. Eu devo ter ganhado de alguém, não sei quando nem onde. Mas eu peguei esse livro deste ano como parte do meu objetivo de ler mais literatura brasileira. E aqui está um livro, literatura brasileira de altíssima qualidade, mas com uma capa que pode haver muitas controvérsias. Porém, isso não é o assunto de hoje. O assunto, então, é falar sobre essa obra, né? E o que ainda é possível falar sobre essa obra se a gente está falando de algo clássico do Brasil. Se a gente está falando de algo clássico, já significa que, mesmo sendo uma obra clássica, ela ainda conversa com a gente de diversas maneiras. E isso não resta nenhuma dúvida se você lê Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque a gente está falando aqui de uma obra atemporal. Quando eu comecei essa resenha, por exemplo, eu li um trechinho que foi uma carta que o Monteiro Lobato escreveu para um outro escritor falando sobre o Lima Barreto, achando a escrita dele assim genial e incrível. Só que o Lima Barreto na época dele não foi um cara assim muito bem conceituado na alta literatura da época. O próprio Monteiro Lobato, né, é uma figura meio controversa aí na literatura e ele falou, né, teceu grandes elogios à obra de Lima Barreto. Enfim, o que eu posso dizer para vocês sobre essa minha leitura? Primeiro de tudo, eu demorei muito para ler, eu demorei uns 3 meses. Não porque eu não estava gostando do livro, porque eu estava sem tempo. Vocês já sabem que eu estou publicando um livro, além disso eu também sou professora, eu dou aula de manhã à tarde. Enfim, a vida estava uma loucura, então eu demorei um pouquinho para ler. Mas eu assim li muito rápido a primeira parte e gostei muito. Quando chegou na segunda parte, eu enrolei um pouquinho mais. Sabe aquelas lidas que parece que não fluem muito? Eu li umas 5 páginas num dia, depois na outra semana eu pegava, lia mais um pouquinho, enfim. Quando chegou pro final, na terceira parte do livro, eu estava tão ali envolvida com a situação de Policarpo Quaresma que a leitura fluiu super rápido e cá estou gravando esse vídeo para falar sobre essa leitura brilhante, sobre esse livro brilhante, na verdade, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Para começar, a gente precisa saber que essa obra foi publicada em 1915 e o Lima Barreto tirou dinheiro do próprio bolso para ir lá e fazer a publicação do livro. Antes disso, a história em si, ela circulou num jornal da época lá pelo ano de 1911, mas nenhuma editora quis publicar o Lima Barreto, então ele desembolsou essa grana e fez a publicação do livro. Isso já diz muito sobre quem ele era uma pessoa que estava ali à margem da sociedade, à margem, né, dos grandes literários da época. Ele não fazia parte da high society literária da época. Então, ele produziu a sua obra e não teve nenhum reconhecimento enquanto esteve vivo. Apenas depois da sua morte é que as pessoas começaram a falar mais a sério do Lima Barreto, né, a pesquisar, e hoje em dia ele é conhecido como um dos grandes nomes da literatura brasileira. Na história, a gente vai conhecer então o Policarpo Quaresma, que é um personagem que vai então representar essa ruptura com os padrões românticos da época. Nada aqui vai te lembrar um possível herói ou algum personagem que vai fazer uma grande coisa e fazer uma grande transformação. As aspirações do personagem são grandes, mas o que ele consegue fazer, eu acho que é mais tocar a gente como leitor do que produzir algum efeito grandioso no meio em que esse personagem vive.
Por que eu digo isso? Porque em Lima Barreto você vai ver muita crítica social, você vai ver muita ironia e também você vai ver as dores do próprio autor. Ele se via como um pouco também como essa pessoa que tentava fazer algo e nada mudava, né? A gente está falando aqui de um escritor negro de um período do Brasil, do início do século XX, né? Então, o que esse lugar onde estava Lima Barreto representava para ele e quem ele conseguia ser nesse mundo. Então, eu acho que o Policarpo Quaresma tem um pouquinho dessa representação. Você vai ler essa obra e, a princípio, vai ver ali a sociedade comum brasileira do século XX e já muito retratada em outros livros. Está lá o homem branco, Policarpo Quaresma, vivendo a sua vida, tendo as suas influências e curtindo ali, de certa forma, a sociedade carioca em que ele vivia. Indo e vindo para vários lugares e ali se construindo e se fazendo, né, presente em vários lugares, em várias reuniões, né, da sociedade. Só que o Policarpo, ele tem assim um certo desejo de mudar o mundo. Ele quer transformar o mundo e ele quer que a cultura brasileira seja mais valorizada. Então ele se empenha quase que tragicamente em relação a isso. Então assim, ele leva esse sentido do ser brasileiro e do patriotismo e do quanto a cultura brasileira precisa ser valorizada a lugares assim que você não espera. Porém, quando você tá lendo, pelo menos aconteceu comigo, eu fui concordando com o Policarpo. Tipo, ele tem razão, é assim mesmo que tem que ser, a gente tem que falar uma língua mais própria, a gente não tem que aceitar a língua portuguesa, o Brasil é mais que isso. Enfim, você vai entrando ali na onda do Policarpo e isso é muito interessante, porque pelo menos quando eu estava lendo foi a primeira camada de ironia que eu percebi do autor. Por quê? Quando ele fecha, né, esse primeiro momento então de você conhecer o Policarpo Quaresma, ele te entrega mais um ingrediente desse personagem, que é a loucura. A loucura se fez também muito presente na vida de Lima Barreto, porque ele sofria de depressão, ele tinha que lidar com o alcoolismo também, ele foi internado num hospício, e o mesmo acontece com esse personagem, porque esse desejo tão maluco por encontrar uma cultura puramente brasileira e fazer com que as pessoas considerem isso muito importante, quase que tirou esse homem do eixo. E tirou, na verdade, do eixo. Só que enquanto você está lendo e acompanhando, você está concordando com ele. Aí que vem a primeira grande ironia do Lima Barreto que eu percebi. Será que também estamos ficando loucos, assim como esse personagem? Mas eu acho que conforme o livro vai passando e você vai relembrando certas partes dele dentro da sua cabeça, dá também essa sensação de que não. Tem muita coisa ali que, a princípio, você fica nessa primeira camada de interpretação, mas o livro ele vai ganhando novas coisas, novas roupagens e novos acontecimentos. Tem um trechinho da página 57 que eu acho muito interessante, sobre a loucura. Cada louco traz em si o seu mundo, e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes da loucura é outro, muito outro, do que ele vem a ser após. E enfim, a loucura declarada, a torva e irônica loucura que nos tira a nossa alma e põe uma outra, que nos rebaixa. Enfim, a loucura declarada, a exaltação do eu, a mania de não sair, de ser perseguido, de imaginar como inimigos os amigos, os melhores, como fora doloroso aquilo. A primeira fase do seu delírio, aquela agitação desordenada, aquele falar sem nexo, sem acordo com aquele que se realizava fora dele e com os atos passados. Um falar que não se sabia de onde vinha, de onde saía, de que ponto do seu ser tomava nascimento. E o pavor do doce Quaresma? Um pavor de quem viu um cataclismo que o fazia tremer todo, desde os pés à cabeça, e enchia-o de indiferença para tudo mais que não fosse o seu próprio delírio. Eu acho que é impossível você não se comover
nessas descrições sobre a loucura, e depois toda a ambientação que o Lima Barreto faz quando o Quaresma está no hospício, porque também foi a vivência dele, né? Então esse livro, ele tem esse tom meio cômico, meio tragicomédia, principalmente no começo, mas depois ele vai ganhando esse peso, né? Esse peso da dor, esse peso da loucura, esse peso da solidão de não ser ouvido. Ele vai crescendo diante dos nossos olhos e a gente vai compreendendo, então, ele de uma outra forma, tá? Não é só loucura, não é só ironia, tem muito mais coisas acontecendo. E eu acho que esse primeiro capítulo, ele se inicia muito bem, e o segundo e terceiro vai compondo, né, toda essa trajetória e toda a tragédia que já é anunciada no livro, né, pelo próprio título, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E então, conforme você vai lendo, você vai compreendendo que também é uma história que fala sobre fracassos. Você vai conhecer, então, muitos fracassos do Quaresma, né? Ele, a princípio, fracassa na cidade, né, nesse desejo dele falar com as pessoas para mudar a cultura dos lugares, e depois, passado, né, esse tumulto todo que foi a ida ao hospício, ele vai para o campo. Essa ida ao campo também vem nesse sentido de se conectar com a natureza. São elementos pré-modernistas muito fortes presentes na obra de Lima Barreto, que é lindo de ver essa construção, né? Esse novo ser do brasileiro de tentar se reconectar com outras coisas. Isso está presente muito no personagem. Só que quando ele chega no sítio, quando ele descobre das necessidades de se criar, de cuidar da terra, aquilo também se torna um fracasso. Então esse fracasso que vai acompanhando o Policarpo Quaresma vai ficando cada vez mais duro perante uma sociedade que também vai se compondo ali. A gente tem então os personagens que representam essa alta burguesia, né, que representam o poder. Policarpo Quaresma, ele é bem relacionado, ele conhece muitas pessoas da política do Brasil da época. Aliás, até o próprio ditador da época, Floriano Peixoto, é personagem aqui nessa obra. Inclusive eu falo ditador porque o próprio autor fala ditador. Se você fazer uma pesquisa rápida aí na internet, chamam ele de presidente, mas vou usar o termo aqui conforme Lima Barreto, então ditador. E tudo isso vai compondo a história, vai ficando mais pesado o clima da obra. E ele também vai trazendo outros personagens que talvez o nosso olhar de hoje faça com que a gente perceba-os de uma outra forma. Tem muitas mulheres nessa obra do Lima Barreto, e essas mulheres, elas estão assim totalmente sufocadas e silenciadas por esse natural modo masculino da vida da sociedade. Então tem a mulher que precisa muito casar e fica maluca por causa disso, tem aquela que tá com febre porque também tá com um problema ali na questão do casamento, e todas as mulheres, elas estão ali sufocadas, da mesma maneira que o Lima Barreto também foi uma pessoa sufocada, né, por ser uma pessoa que não fazia parte da sociedade. Não só ele, as mulheres como personagens que ele colocou aqui também. E tem um personagem que eu achei ele encantador, maravilhoso, que é o Ricardo Coração dos Outros. Primeiro de tudo que esse nome eu achei sensacional, né? Ricardo Coração dos Outros. O Ricardo Coração dos Outros, ele é um músico, ele toca violão e escreve canções brasileiríssimas, segundo o próprio Quaresma, e ele é um amigo muito verdadeiro, um amigo que de certa forma está sempre acompanhando, e ele também representa a periferia da sociedade. Ele é um cara que mora na favela, que vive na favela e vai até a alta burguesia para se apresentar, para mostrar as suas músicas, né, fazer os seus shows e ganhar o seu dinheiro. Então ele, mais as mulheres que vão aparecendo ali sutilmente e muito pouquinho, e mais a figura do Policarpo, para mim teve um efeito muito bacana, no sentido de como um autor fora do meio literário padrão estava vendo a sociedade em que ele estava inserido. Então aqui eu vejo camadas fortíssimas de uma crítica social que não sei se um outro autor da mesma época fez. Então por isso o Lima Barreto, ele é genial e também precisa ser muito mais valorizado do que ele é. Teve um evento na Flip alguns anos atrás, inclusive foi o ano da Flip que eu fui,
em que o Lima Barreto foi homenageado, foi muito bacana, eu conhecia pouquíssimo sobre ele, a partir disso eu fiquei mais interessada em conhecer a obra do autor e sem dúvida a gente precisa falar mais desse cara, porque com certeza ele produziu uma obra muito importante e acho que uma obra muito verdadeira a partir do campo de onde ele veio. Ele não era um cara com tudo que ele poderia ter de conforto para produzir literatura. Ele produzia literatura, mas ele também estava dando ali o seu grito, né? A sua voz precisava ser ouvida. E hoje em dia a voz dele, como de tantas pessoas que têm uma vida um pouquinho parecida com ele, também precisam ser ouvidas. Então, nesses fracassos do personagem, né, tanto na cidade quanto no campo, vai dando esse clima de desolação. E de repente tem um ingrediente chamado política que ganha uma força também muito grande. Eu acho que muitas vezes, hoje em dia, a gente acha que a política não interfere na nossa vida e a política interfere muito. Nesta obra você fica sabendo disso também. Por quê? De repente ele está lá preocupado com o sítio dele, em fazer com que a terra dele produza algo, né? E ele é convocado para ir para a guerra. E ele sai daquele mundo que até então ele estava tentando viver para conseguir um pouco de lucidez, né? Um pouco de tranquilidade perante toda a loucura literal que ele viveu. E de repente ele é convocado para ir para a guerra, né? E ele vai. Ele vai, o amigo dele vai, e também a gente tem outra camada aí de desespero, angústia, desolação acontecendo e incomodando esse personagem. É um vazio crescente, e eu acho que nesse momento também a força da crítica social, política que o Lima Barreto coloca aqui é fantástica. Tem um trechinho na página 115 que vale a pena destacar. Ele fala exclusivamente então sobre o governo, né, sobre o Floriano Peixoto, e eu acho isso aqui incrível. Infelizmente, se você trocar o nome de Floriano Peixoto pelo atual presidente da República, é praticamente a mesma coisa. A sua concepção de governo não era o despotismo, nem a democracia, nem a aristocracia. Era de uma tirania doméstica. O bebê portou-se mal, castiga-se. Levada a coisa ao grande, o porta-se mal, era fazer-lhe oposição, ter opiniões contrárias às suas, e o castigo não eram mais palmadas, sim, porém, prisão e morte. Não há dinheiro no tesouro? Ponham-se as notas recolhidas em circulação, assim como se faz em casa quando chegam visitas e a sopa é pouca. Põe-se mais água. Demais, a sua educação militar e a sua fraca cultura deram mais realce a essa concepção infantil, raiando-a de violência, não tanto por ele em si, pela sua perversidade natural, pelo seu desprezo pela vida humana, mas pela fraqueza com que a cobertou e não reprimiu a ferocidade dos seus auxiliares e as seclas. Quaresma estava longe de pensar nisso tudo. Ele, com muitos homens honestos e sinceros do tempo, foram tomados pelo entusiasmo contagioso que Floriano conseguia despertar. Pensava na grande obra que o destino reservara àquela figura plácida e triste, na reforma radical que ele ia levar ao organismo aniquilado da pátria. Que o major se habituara a crer a mais rica do mundo, embora, de uns tempos para cá, já tivesse dúvidas a certos respeitos. Dá aquela sensação de que o mundo gira, o tempo passa e tudo permanece igual e que as coisas não mudam, enfim. E o que eu acho mais interessante para fechar essa resenha, que já tá longa demais e eu acabei falando muito, o que me pegou muito foi então esses personagens que estão à margem. Tanto o Ricardo Coração dos Outros, quanto a Olga, que é uma parente, né, do Policarpo. Então, quando, enfim, acontece o fim de Policarpo, pelo amor de Deus, se vocês falarem que isso é um spoiler, não é, porque, né, tá no título do livro. Enfim, esse final dele tem esse sentimento que dá na gente de apagamento. Ele é uma pessoa, então, que ninguém se importa que ele vá embora. E ele vai embora por um motivo, assim, bobo, ao mesmo tempo que se espera perante essa postura do governo da época, mas chega a ser assim patético,
Porém, quem tenta de alguma forma gritar por essa problemática, né, da morte do Policarpo Quaresma é o melhor amigo dele, o Ricardo, coração dos outros, e também a Olga, que é essa sobrinha dele. Ela é quase que uma faísca de feminismo nessa obra, porque ela estava ali silenciada naquela casa, naquele casamento com o marido, e ela fala que ela vai perguntar para as pessoas o que estão fazendo com o tio dela, e ninguém se importa, acham que ela tá louca, acham que ela tá pirada, como sempre, né? E mesmo assim ela tenta, ela vai, ela se mexe, ela faz o movimento. Não dá certo esse movimento, mas me deu uma sensação nessa obra que, se a gente olhar esse livro com assim, um binóculo de pouco alcance, a gente vai estar diante então de uma obra muito trágica, de uma obra que tem ali personagens que estão patinando no gelo e não estão conseguindo sair do lugar. Mas se a gente olhar por uma ótica maior, colocar uma lente maior e colocar o ingrediente tempo, a gente consegue perceber o quanto a nossa sociedade já é melhor do que aquela. Ainda a gente precisa gritar muito, ainda a gente precisa valorizar a sociedade como um todo. A gente ainda tem uma elite conservadora e escrota que manda, né, e que coloca as regras pra gente. Essas regras refletem na nossa vida, mesmo a gente não imaginando. Mas existe um sentido e um movimento muito maior de Ricardos, de Olgas, de Policarpos no mundo. E eu acho que isso dá uma sensação, pelo menos me deu uma sensação de esperança. Posso estar muito enganada, mas após a leitura desse livro, além de ter essa realidade tão escancarada de um Brasil que já se passou muito tempo, mas que ainda é tão atual, o Lima Barreto, dentro de toda a sua tragédia, dentro de toda a tragédia dos personagens que ele apresenta na obra, ele me entrega um pouquinho de esperança, e eu acho isso muito bonito. Enfim, gente, é essa a resenha de hoje. Eu falei muito, me desculpem, mas é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!